E aí, pessoal, tudo bem? Vamos voltar para esse trechinho aqui para a gente poder acabar o capítulo. Aí de nós não teremos uma. Ainda não, pelo menos. Explicar a razão disso é algo que levaria muito tempo, mas basicamente é porque era impossível definir satisfatoriamente fascismo sem admitir coisas que nem os próprios fascistas, nem os conservadores, nem os socialistas, nem uma matriz querem admitir. Tudo que se pode fazer no momento é usar a palavra com certa medida de circunspecção, e não, como usualmente se faz, degradá-la ao nível de um palavrão. Qual é a questão aqui desse capítulo sobre o fascismo? É que o termo fascista, obviamente, nós sabemos mais ou menos do que se trata. Mas a questão do fascismo é que ele é historicamente um movimento extremista do campo ideológico da direita, conservador, nacionalista, militarista e que se utiliza da violência como instrumento de poder e de política. Ou seja, eles acreditam na solução violenta e na imposição da violência como forma das pessoas os obedecerem. Então, a morte, assassinato, tortura, censura, tudo isso faz parte da ideologia fascista, assim como a questão do militarismo, ou seja, as escolas se tornaram escolas militares, as forças armadas ocuparam os principais cargos, a sociedade se organizar militarmente, se preparar para uma futura. E caso a guerra não exista, eles promovem a guerra porque ela é importante, porque é lá onde o homem mostra que ele é um guerreiro. Então você também tem essa questão do sexo, do gênero excessivamente dividido, né? Tipo assim, você tem uma função na sociedade como homem, eu tenho uma função como uma mulher, a eliminação dos diferentes, né? No caso, diferente deles, né? Então, o diferente deles é o homem afeminado, ou a mulher masculinizada, coisas assim. Então, o fascismo é um grupo da extrema-direita, nós sabemos disso. Mas a questão é, o fascismo ele também pode ser utilizado de forma, digamos, específica. Então, por exemplo, um sujeito é autoritário, a gente chama de fascista. O sujeito é preconceituoso, chama de fascista. Então, como ele disse, né, o fascismo virou sinônimo de troglodita, ou seja, um cara ignorante, preconceituoso e violento. Não necessariamente do campo da direita, da extrema-direita. Foi o que ele falou, né? Socialistas chamando uns aos outros de fascistas, né? Então, nesse caso, é um socialista que não é totalmente a favor da centralização do poder no Estado, ele se torna um cara fascista, porque ele é considerado muito conservador dentro do campo do socialismo, coisas assim. O próprio termo, o que é conservador, o que é liberal, isso pode divergir de grupo para grupo. Então isso é muito interessante que o George Orwell está trazendo. Ele está falando, olha, a gente até pode ter um conceito histórico, né? Que ele não explicou aqui, até porque ele não é historiador. Mas ele está falando, olha, tem alguns pontos em comum, mas a questão é, todo mundo se utiliza do fascismo para ofender o outro, principalmente nesse período da Segunda Guerra Mundial. Então, liberal critica o conservador, conservador critica o liberal, socialista critica o capitalista critica o socialista, o mais velho critica o mais novo critica o mais velho, todo mundo chamando um ou outro de fascista. Por quê? Porque o grande inimigo, digamos assim, né, na sociedade que o George Orwell está vivendo é o fascismo. Certo? O grande inimigo das democracias, num determinado momento da nossa história, é o fascismo. Então, é claro que a gente poderia lembrar aqui das inúmeros momentos onde as democracias capitalistas liberais se aliaram com os governos fascistas, mas isso não vem ao caso. O caso é, no campo da narrativa, você xinga as pessoas de fascista porque você não gosta delas. É basicamente isso. É que nem hoje em dia no Brasil, você não gosta de alguém, se chama de comunista. Você não sabe o que é comunismo, você não sabe o significado da palavra comunista, você não sabe de onde veio o contexto histórico, nada, mas se você não gosta do cara, chama de comunista, certo? Ah, o cara está ajudando os pobres, é comunista. Ah, o sujeito ali gosta de ganhar dinheiro, ele é um fascista. Entendeu? Então, comunismo, fascismo, essas coisas vão sendo utilizadas sem se saber digamos assim, o conceito histórico científico, que é o mais exato, mais correto. Então as pessoas usam, na verdade, aquilo que elas querem provocar. Então, quer dizer, eu quero chamar o cara de um troglodita, eu chamo ele de fascista. Eu quero chamar o cara de sei lá, de um cara que é um Estado autoritário, que quer deixar as pessoas dependentes do Estado, então ele é um comunista. Então, assim, né, você quer criticar o cara ou xingar o cara, você usa esses termos, ao invés de entender o que eles realmente significam. Um grande abraço para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de mandar um mimo, hein? Um grande abraço.